Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. Governo insiste na posse da deputada Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho, mesmo após novas denúncias. Impedida pela Justiça de assumir o cargo, a deputada diz ser vítima de uma campanha difamatória e pede para que a presidente do Supremo Tribunal Federal tome uma decisão sobre o assunto. E você vai ver também. Bebê que nasceu após a mãe ser baleada na cabeça tem alta no Rio de Janeiro. Vídeo mostra momento em que frentista atira contra foliões em um posto de combustíveis na capital paulista. E você vai ver como foi a festa do Super Bowl, a finalíssima do futebol americano. Os intervalos comerciais do Super Bowl também são especiais. Isso porque o evento tem a maior audiência da TV americana, mais de 100 milhões de telespectadores. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rede TV News. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ingressou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para tentar derrubar a obrigatoriedade da impressão do voto em parte das urnas eletrônicas nas eleições deste ano. Segundo Dodge, a medida aprovada em 2016 pelo Congresso é inconstitucional porque viola o sigilo do voto. Dodge diz ainda que a impressão traria fragilidade à segurança e à eficácia do processo eleitoral. O relator da ação no STF será o ministro Luiz Fux, que vai tomar posse amanhã na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. O voto impresso é uma garantia. Sistemas de computação considerados como super seguros, como o do Pentágono ou da NASA, têm sido violados por hackers. A impressão dos votos não viola absolutamente nada, nem quebra o sigilo do voto. Apenas afasta dúvidas graves e garante a lisura das eleições. O Bradesco anuncia hoje um novo presidente. Otávio de Lazari Júnior vai substituir Luiz Carlos Trabuco. Trabuco segue na presidência do Conselho até o próximo dia 12 de março, quando então acontece a Assembleia Geral Ordinária. Lazari Júnior tem 54 anos, é o atual vice-presidente do banco e comanda o grupo Bradesco Seguros, onde permanecerá exercendo essa função. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, é o entrevistado do É Notícia desta segunda-feira. Ele diz que há risco de estelionato eleitoral se a reforma da Previdência ficar para o próximo governo e defende a aprovação em fevereiro. O É Notícia, que é apresentado pela Amanda Klein, vai ao ar hoje, excepcionalmente, à 1h. A leitura talvez seja feita nessa semana, a leitura pelo Arthur Maia, relator, o Arthur Maia. A discussão deve começar no dia 19 e, na sequência, nós votaremos ainda no mês de fevereiro. Eu estou completamente convencido de que, se passar do mês de fevereiro, considerando, inclusive, que nós temos ainda que aprovar no Senado, o Senado vai, obviamente, querer um tempo de discussão, mas que daí nós conseguiremos concluir esse processo ainda no mês de março. O limite é março, não tem nada na Câmara fevereiro. Vejo um grande perigo, deixa eu te dizer qual é o perigo que eu vejo. Qual o perigo? O perigo de que se eleja alguém mentindo para a população que a reforma não é necessária. E aí chegar... E vai ter que fazer. Não tem como. Se ele não fizer, se nós não fizermos em 2018, vai ter que ser feita proposta em 2019 e feita no máximo até 2020. E numa condição muito pior que essa que nós estamos querendo fazer agora. Lá talvez tenham que estabelecer essa situação de diminuir o valor de aposentadoria.
Olha, por falar em reforma da Previdência, o Congresso Nacional abriu hoje oficialmente os trabalhos em 2018. Os parlamentares começam o ano pressionados pela intenção do governo de aprovar a reforma e por isso nós vamos a Brasília ao vivo com o repórter Mauro Talhaferri. Oi, Mauro, boa noite. Já dá para a gente identificar alguns sinais de como será a pauta deste ano depois dos discursos aí dos presidentes da Câmara e do Senado? Eu vi que eles falaram muito sobre segurança pública, além da reforma da Previdência, né? Amanda, são sinais confusos, sinais de indefinição que estão misturando a agenda política com a agenda eleitoral. Boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o Rede TV News. Vamos comparar um pouco as declarações de várias lideranças aqui na cerimônia de abertura do ano legislativo. Por exemplo, o presidente Michel Temer mandou uma mensagem dizendo que consertar a Previdência é questão chave para o futuro do Brasil. É hora de tomar uma decisão, escreveu o presidente. Já o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, hoje esteve reunido com 10 governadores de estado, supostamente para discutir a reforma da Previdência, mas todos saíram de lá dizendo que vão estudar medidas, na verdade, para conter os rombos nas contas dos estados. E aqui, na cerimônia, Rodrigo Maia disse: ninguém vai governar esse país no ano que vem se não reformarmos as despesas do Estado. Já o presidente do Senado, Eunício Oliveira, que é do Ceará, e aí a gente precisa lembrar que o Ceará vive uma crise forte na área de segurança pública. No discurso, Eunício passou batido pelo tema da Previdência, falou rapidamente e se concentrou exatamente em propor medidas na área de segurança pública. Enquanto isso, o governo espera por sugestões de mudanças no texto da reforma da Previdência, mas disse que só vai aprovar essas mudanças, só vai colocar de fato no texto quando tiver os cálculos dos gastos que essas mudanças significarão. O governo insiste em aprovar a reforma da Previdência, enquanto as lideranças políticas aqui já parecem partir para agendas próprias. E o prazo vai se esgotando, o prazo é agora fevereiro, vai se esgotando, tem cada vez menos tempo, como você vê na reportagem. Barulho no aeroporto. Os parlamentares que desembarcavam ouviam o protesto de centrais sindicais e entidades de classe. O principal alvo, a reforma da Previdência. Fonte das maiores polêmicas nesta retomada dos trabalhos no Congresso, mas não a única. A pauta de 2018 contém outros temas controversos, como a privatização da Eletrobras, o respeito ao teto salarial do funcionalismo, o fim do foro privilegiado, o pedido de cassação do deputado Paulo Maluf, ajustes na reforma trabalhista, a regulação de serviços de transporte por aplicativos, a exploração de jogos de azar, medidas voltadas à segurança pública, mudanças nos planos de saúde, entre outros temas. A lista é longa e o tempo curto. Por causa das eleições, o Congresso deve funcionar para valer só neste primeiro semestre. E essa falta de tempo é uma dificuldade a mais para a votação da reforma da Previdência. Nesta segunda, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, consultou governadores na residência oficial. Ele também pretende conversar com deputados e prometeu manter a reforma no cronograma de votações até o dia 20. Se até lá o governo não conseguir os 308 votos para aprovar o texto, Maia poderá retirá-lo da pauta. O presidente Rodrigo pediu que nos esforcemos no sentido de construirmos uma agenda mínima que possa unificar estados e o Congresso Nacional em relação a questões previdenciárias, que são urgentes. A ideia é a gente juntar isso tudo num pacote só, com o apoio dos governadores e tentarmos agora, em fevereiro ou no começo de março, aprovar essa agenda mínima no Congresso Nacional. Para conquistar votos, o relator da reforma admite atenuar ainda mais as medidas. Nenhuma delas está definida, porque todas elas dependem de voto. Qual é o efeito que tem em cada um dos partidos de eventuais mudanças, mudança tal ou qual? Não adianta fazer a mudança se não tivermos consequências de voto dentro das bancadas. Atenuar o projeto tem os seus limites. Pode causar uma enorme distorção nos propósitos finais da reforma, inclusive na questão do fim de privilégios tão explorada na propaganda do governo.
quanto à oposição e possíveis candidatos a presidente da República, quando eles condenam demagogicamente a reforma da Previdência, preciso estar cônscios, como mostrou há pouco o ministro Carlos Marum, que se assumirem o governo, depois de toda uma campanha contra a reforma, obrigatoriamente terão de realizá-la. Ela é imperiosa, não tem jeito de escapar. E aí eles serão cobrados por terem praticado estelionato eleitoral. Depois da enxurrada de denúncias do fim de semana contra a deputada Cristiane Brasil, membros do partido dela, o PTB, pressionam para que a indicação ao Ministério do Trabalho seja retirada. Desde o início de janeiro, ela está impedida de assumir o cargo por decisão da Justiça. Além da notícia de uma investigação por suspeita de associação ao tráfico, veio à tona no fim de semana um áudio em que Cristiane Brasil cobra votos de servidores públicos. Se eu perder a eleição de deputada federal, eu preciso de 70 mil votos. Eu fiz quase 30, agora são 70 mil. No dia seguinte eu perco a secretaria. No outro dia, vocês perdem emprego. Na época da gravação, divulgada pelo Fantástico da TV Globo, Cristiane ocupava a Secretaria de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida do Rio de Janeiro e tentava se eleger deputada federal. Ela pediu a servidores que pressionassem os familiares a votarem nela. Pro marido, meu querido, vai querer pagar minhas calcinhas? Então me ajude. Se amanhã vocês ficarem desempregados, como é que vai ser a vida de vocês? Vai ficar um pouquinho mais complicado, não é? O desgaste causado pela nomeação de Cristiane Brasil faz com que, nos bastidores, lideranças do PTB trabalhem para indicar outro nome. O movimento, por enquanto, é discreto, já que alguns membros do partido temem contrariar Roberto Jefferson, que é o presidente da legenda e pai de Cristiane Brasil. Eles acreditam que podem ser punidos com um corte de repasse de verbas do partido durante a campanha eleitoral. Mesmo assim, o grupo pressiona para que a bancada do PTB na Câmara se reúna amanhã para discutir o assunto. Enquanto isso, o governo continua afirmando que vai manter a nomeação. Nós não vamos solicitar que o PTB faça qualquer outra indicação. Nós entendemos que o fato de alguém ter perdido uma ação trabalhista não significa que essa pessoa seja imoral ou amoral. As novas denúncias também fizeram com que a oposição se movimentasse. Amanhã, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede, entrará com mais uma ação popular pedindo a garantia do bloqueio da posse de Cristiane. O motivo da ação é a denúncia gravíssima por associação ao tráfico e abuso da máquina administrativa. Não permitiremos, em nenhuma circunstância, que essa senhora ocupe um cargo no primeiro escalão da República. Em nota, a deputada Cristiane Brasil afirmou que é vítima de uma campanha difamatória e pediu à presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, para julgar a questão, entre aspas, o mais rápido possível. Cristiane ainda disse que o julgamento dela passou da esfera jurídica para a política e que vai provar não ter cometido nenhum ato ilegal. Essa situação da deputada Cristiane oscila entre grave e ópera bufa. A imagem de Dona Cristiane já está desgastada demais para que ela assuma qualquer ministério na República. O presidente Temer, ou a própria deputada, ou ainda o pai de Cristiane, Roberto Jefferson, deveriam tomar a iniciativa de afastá-la dessa aventura, porque do jeito que vão as coisas, tudo só pode piorar. O governo lançou nesta segunda-feira o projeto piloto do Documento Nacional de Identidade. O lançamento ocorreu no Palácio do Planalto. O Documento Nacional de Identidade será digital e irá reunir inicialmente o CPF e título de eleitor. Com o passar do tempo, outros documentos serão incluídos. A ideia é simplificar e tornar mais segura a identificação do cidadão. Além disso, haverá economia com a emissão de documentos em papel.
O Documento Nacional de Identificação vai usar a base de dados de biometria do Tribunal Superior Eleitoral. Por isso, só estará disponível para quem já fez o cadastramento biométrico. Por enquanto, ele será testado por servidores do TSE e do Ministério do Planejamento. A partir de julho, deve ser estendido a toda a população. Para obter a identidade digital, o cidadão precisa fazer o download de um aplicativo para smartphones e tablets e se cadastrar. Depois, deverá se dirigir a um posto de atendimento para validar as informações. A partir daí, a pessoa poderá acessar o documento único sempre que precisar se identificar. A ideia de um documento de identidade todo digital, que possamos acessar pelo telefone, é muito prática. Mas não é apenas de praticidade que se trata. O DNI, que se vale da biometria, será também sinônimo de segurança. Hora de conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Reinaldo, voltando a um dos nossos assuntos prediletos, a novela interminável, Reforma da Previdência, parece uma daquelas novelas mexicanas, né? O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, agora ameaça retirar o texto de pauta por medo de que não seja aprovado. E começa aquele jogo de empurra para procurar um culpado, bode expiatório, né, pelo eventual fracasso da reforma da Previdência. E aí, o que você acha de tudo isso? Boa noite, Amanda. Olha, eu acho absolutamente lamentável e, mais uma vez, o Rodrigo Maia se comportando como Rodrigo Maia. O que não é absolutamente surpreendente, por mais tautológico e óbvio que isso pareça. Note, ele é presidente da Câmara, é um aliado do presidente Michel Temer e, portanto, a ele cabe, não tem jeito, né? A ele cabe lutar até o fim pela reforma da Previdência, mas ele não quer, essa que é a verdade. E agora está buscando um estratagema para, segundo a mentalidade perturbada de alguns de seus assessores, jogar a responsabilidade da não aprovação nas costas do presidente. Não é? Não, a única coisa sensata a fazer, a única coisa séria a fazer, a única coisa decente a fazer é ir até o fim e votar essa reforma sob o peso, sim, dela ser derrotada. É preciso que nós saibamos quem quer e quem não quer a reforma da Previdência. Reforma da Previdência agora não é armário de gente preguiçosa que não reconhece o buraco das contas públicas. Não é? Ou vamos partir para uma campanha eleitoral sem tocar nesse assunto. A recuperação da economia que está aí, Amanda, que é robusta, sim, desde que você tenha os elementos de continuidade para a economia continuar a crescer, a estabilidade, a confiança. Esse crescimento que está aí é um crescimento, insisto, robusto, é um crescimento que tem, inclusive, uma base no crescimento da indústria. Como sabe qualquer economista, livro base, livro texto de economia, né? O curso de massinha 1 da economia, quando a indústria tem um crescimento substancial, é sinal de que esse crescimento, então, ele é sustentável, ele pode ser sustentável. Agora, sem a reforma da Previdência, obviamente, vamos todos para o brejo. Agora, eu acho lamentável que o Rodrigo Maia tenha esse comportamento, num momento em que a elite, a verdadeira elite brasileira, a elite do serviço público, se une contra a reforma da Previdência, se une em defesa dos privilégios. Eu tenho visto, por exemplo, as manifestações das associações de juízes e mesmo de alguns juízes em defesa do auxílio moradia, por exemplo, que custa 1 bilhão e 600 milhões por ano aos cofres públicos, as desculpas as mais esfarrapadas. Peguemos o príncipe do direito brasileiro, o Sérgio Moro, que tem propriedade e recebe auxílio moradia e disse, não, é que serve como para compensar falta de reajuste, como se auxílio moradia fosse salário. Como é que eu fui da Previdência para o auxílio moradia? O que eu estou dizendo é o seguinte, existe um assalto organizado ao Estado brasileiro que fabrica o déficit que fabricou, não é? E que nos condena ao atraso. É isso que tem de ser mexido. Isso é muito mais importante e mais caro do que o combate à corrupção. E ao falar isso, não quer dizer que eu esteja endossando a corrupção. Uma banana para essa gente. Não, corrupção de jeito nenhum. O lugar de corrupto é na cadeia. Mas acontece o seguinte,
Esse não é o principal assalto aos cofres públicos. Não, você que me ouve, me vê, não caia nessa conversa. Não caia nessa conversa. O rombo da Previdência, esses benefícios roubam muito mais o seu dinheiro do que qualquer corrupto. Só que essa gente não vai para a cadeia. Ao contrário, manda outros para a cadeia e ainda posam de moralistas. Uma vergonha, para resumir de novo, o posicionamento do Rodrigo Maia. Por Temer vai ser irrelevante. O Temer chegará ao fim do mandato e acabou. O problema vai ficar para frente para os brasileiros e especialmente para os pobres. Reinaldo, boa noite. Está crescendo aí uma boataria que o Lula vai ser preso na semana do dia 19. Na sua opinião, Reinaldo, isso faz sentido? Boa noite. Boa noite, Boris. Olha, não faz sentido nenhum se a gente levar a sério o que disseram os desembargadores do TRF4. Pelo menos 2 se manifestaram claramente, o Gebran Neto e o Vitor Laus, o primeiro que votou o relator e o último, dizendo que esgotados todos os recursos naquele tribunal, não é? Então aí sim se executaria a pena. Ora, esse recurso é o embargo de declaração. O embargo de declaração, querido telespectador, é aquela pergunta que o advogado de defesa faz tirando dúvidas sobre o que decidiram os juízes. Para que se entre com o embargo de declaração, é preciso que exista o acórdão. O que é o acórdão? É a sentença redigida, a decisão redigida. Essa decisão nem está pronta ainda. Quando ela ficar pronta, a defesa do Lula tem 2 dias, Boris, para entrar com os embargos de declaração e a média do tribunal para responder a embargo de declaração é de 1 mês e meio, 2 meses. Portanto, não dá, não bate com esse dia 19. Né? A menos que algum maluco decida pedir prisão preventiva para causar confusão, né? Ou então que o próprio tribunal resolva mais uma vez atuar no regime de exceção e em 3, 4 dias, 5 dias, decidir responder o embargo de declaração e mandar executar a pena do Lula. Não creio que faça isso e seria bom que não fizesse, que os prazos fossem cumpridos conforme a tradição do tribunal. Lembrando sempre que o processo do Lula já é o que andou mais rapidamente ali, né? Não vejo razão para isso. Agora, no momento em que juízes dizem que auxílio moradia serve para corrigir defasagem de salário, Boris, aí a gente um pouco pode esperar qualquer coisa. Quando a gente espera qualquer coisa de juiz, significa que o Poder Judiciário no Brasil virou fonte de insegurança jurídica. E isso significa um caminho rumo ao abismo. Mas na base do ziriguidum, balacobaco e telecoteco. É isso aí. Reinaldo, obrigado, boa noite e até amanhã. Começou hoje, por favor. Começou hoje a fase de depoimentos do processo do sítio de Atibaia, no interior de São Paulo, contra Lula. Nesse caso, o ex-presidente é acusado por crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Os marqueteiros João Santana e a mulher dele, Mônica Moura, foram ouvidos como testemunhas de acusação. O Ministério Público Federal acusa Lula de receber como propina disfarçada da Odebrecht e da OAS reformas no sítio Santa Bárbara, em Atibaia. Em troca, ele teria facilitado a obtenção de contratos dessas construtoras com a Petrobras. Pedalinhos com nomes de netos do ex-presidente, barco comprado pela mulher de Lula, Marisa Letícia, com o nome dos dois no casco, e cozinha reformada pela mesma empresa que reformou a cozinha do triplex são usados como provas pela acusação. Nos depoimentos, os marqueteiros falam que desconhecem a origem do dinheiro das reformas do sítio, mas dizem que receberam Caixa 2 em campanhas de Lula e Dilma, pagos pela empreiteira Odebrecht. Eu nunca soube a origem do dinheiro do Caixa 2. Então, muito menos especificamente se via desses contratos da Petrobras. Porque eu me referi com ele tempos depois e cobrando atrasos de pagamento que estavam ocorrendo, quando o Palocci falhava, quando o PT era um degrau. Então eu entrei umas 2 ou 3 vezes e falei com o presidente. Eu deduzia que ele sabia exatamente do que estava se tratando. A defesa nega as acusações e afirma que o ex-presidente Lula não é o proprietário do imóvel. O processo do sítio de Lula em Atibaia, dizem advogados, pela série de provas e indícios que possui, é muito mais grave
do que o do triplex do Guarujá. E pode levar o ex-presidente Lula a uma nova condenação. O pré-carnaval nas ruas de São Paulo reuniu quase 4 milhões de pessoas, mas o fim de semana de festa foi marcado por violência. 2 homens morreram baleados após uma briga em um posto de combustíveis. O repórter Theo Taveira está na delegacia e tem mais informações. Boa noite, Theo. Oi, Boris, muito boa noite a você, boa noite a todo mundo que nos acompanha. É isso mesmo, agora há pouco o delegado responsável por este caso veio aqui na frente no 14º DP, que fica na zona oeste de São Paulo, nos passou algumas informações importantes que agora a gente passa para o nosso telespectador. A principal delas é que o atirador, o homem que aparece nas imagens, que daqui a pouquinho vocês vão ver, atirando em 2 jovens e hospitalizando um terceiro, esse atirador já foi identificado, portanto ele é um funcionário do posto, ele inclusive nas imagens aparece usando uniforme, a polícia não sabe ainda de onde veio essa arma, se ele ia trabalhar todos os dias com essa arma, mas o fato é que ele, portanto, já foi identificado. A polícia agora vai entrar com um pedido de prisão temporária. Ele não aparece para trabalhar, Boris, desde o último sábado, mas ele ainda não é considerado foragido oficialmente. Isso porque a polícia entrou com um pedido de prisão temporária hoje. Esse pedido ainda não foi assinado pela justiça, pelo juiz. A partir do momento que for assinado, ele tem, portanto, 48 horas para se apresentar aqui na delegacia. Se não fizer isso, aí sim passa a ser considerado foragido. A presença dele é fundamental nesse inquérito e é sobre isso que um delegado fala. E a gente vai mostrar um pouquinho um trecho dessa entrevista para vocês agora. Vamos ver. Todas as provas ainda são indiciárias, são provas que foram trazidas aos autos por depoimentos e imagens, e a gente espera, com a prisão dele, fechar uma dinâmica do que aconteceu, tentar identificar a participação de outras pessoas, ouvir a versão dele, obviamente, e volto a frisar. A divulgação através da imprensa, a possibilidade de novas testemunhas, todo o informe que chegar na delegacia vai ser tratado com muita atenção. Desde o último sábado até agora, a polícia, o delegado responsável pelo caso, ouviu 11 testemunhas. Enquanto a gente conversa, outras 4 testemunhas estão sendo ouvidas aqui no DP. Todas essas testemunhas são muito importantes, mas a investigação ela ganha uma força muito maior a partir do momento que o suspeito estiver aqui, porque aí sim podem surgir novas testemunhas para dar mais força para este inquérito. A reportagem completa com todos os detalhes e o vídeo desses assassinatos vocês acompanham agora na reportagem da Renata Teodoro. Vamos ver. Esta é a última foto que os amigos registraram juntos. O grupo, que saiu na tarde de sábado para pular carnaval, não imaginava que poucas horas depois viveria momentos de horror. Foi nesse posto de gasolina que tudo aconteceu. Os amigos iam de um bloco de carnaval no Parque Ibirapuera para outro bloco no bairro de Pinheiros, quando pararam para ir ao banheiro, que estava interditado. Segundo eles, os frentistas permitiram que eles usassem a lateral do posto ao lado desses sacos de lixo. Mas um outro funcionário apareceu e fez ameaças. Foi quando a briga começou. Câmeras de segurança do local registraram o momento do crime. As imagens mostram um rapaz discutindo com um homem de mochila nas costas. Ele é empurrado e é aí que começa a briga generalizada. O atirador, que usa um colete vermelho, leva uma voadora e cai. Quando levanta, saca a arma e atira contra o grupo. Ele levantou a arma e foi disparo. Eu não consigo lembrar direito como que foi que aconteceu, porque ali foi um verdadeiro salve-se quem puder. Do jeito que ele sacou a arma, aí eu corri para trás do meu carro, minha esposa correu para dentro da drogaria, aí foi que teve os disparos. Quando parou o disparo, eu saí de trás do carro, foi a hora que eu vi já os 3 no chão. 3 homens foram baleados. O professor de Educação Física Bruno Gomes de Souza, de 31 anos, e o metalúrgico João Batista Moura da Silva, de 30 anos. Eles foram socorridos, mas não resistiram. Rodrigo Beraldi, de 35 anos, está internado e não corre risco de morrer. Que o rapaz acabou com 2 famílias, né? Uma tragédia dessa, isso não pode ficar impune. E na tarde de ontem, o rapaz morreu eletrocutado ao encostar em um poste no centro da capital paulista.
Lucas Antônio Lacerda, de 22 anos, acompanhava o desfile de carnaval quando sofreu a descarga elétrica e teve uma parada cardíaca. Ele foi socorrido, mas não resistiu. Na última semana, 2 câmeras foram instaladas no poste para monitoramento dos desfiles. A polícia investiga se isso teria causado a descarga elétrica. Um ganhador de concurso da Mega Sena foi assassinado no interior do Ceará. A polícia suspeita que ele tenha sido executado. O repórter Emerson Tchalian tem mais informações ao vivo para a gente. Que história horrível, né, Tchalian? Já temos novas informações ou algum avanço nas investigações sobre esse caso? Pois é, Amanda, boa noite a você, ao Boris, a todos que acompanham o Rede TV News. Mais uma história, né? O crime foi na cidade de Campos Sales, sul do Ceará, a 480 quilômetros de Fortaleza. Miguel Ferreira Oliveira, de 49 anos, estava em uma pizzaria quando foi atacado por um homem. Ele levou 3 tiros e morreu no local. A polícia disse que ele se mudou para o Ceará em 2011, ele morava em São Paulo, se mudou para o Ceará em 2011, depois de ganhar 39 milhões de reais na Mega Sena. Ele passou a investir em imóveis e tinha 2 passagens pela polícia, por embriaguez ao volante e desacato. Eu conversei agora há pouco com o delegado do caso e ele disse que o crime não tem nenhuma relação com o tráfico de drogas ou com a guerra entre as facções e que o motivo seria financeiro. O delegado disse que apura a informação de que a vítima teria cerca de 13 milhões de reais do prêmio da loteria bloqueados por uma disputa judicial. O delegado disse também que já há um suspeito e que, além do executor, o crime teria um mandante. De Fortaleza, Emerson Tchalian, ao vivo para o Rede TV News. Estudo do Ministério do Planejamento mostra que o governo poderá arrecadar 57 bilhões de reais, a mais do que o previsto para este ano de 2018. Salete, esse arrecadar a mais pode ser entendido como um aumento de impostos ou a criação de novos impostos? Boa noite, Salete. A gente já fica preocupado. Era o que nos faltava. Boa noite, Boris. Boa noite, Amanda. Boa noite a você que nos acompanha aqui no Rede TV News. Mas calma, nesse caso específico não significa aumento de alíquota ou criação de novos impostos. Esses bilhões, 53, 57, ainda não existe um número fechado, viria da herança boa da retomada do crescimento no final do ano passado e que o governo não colocou no orçamento deste ano. Nenhuma maldade ou malandragem do governo de não colocar esse dinheiro no orçamento. É o que os técnicos chamam de carregamento estatístico, tá? Agora, como o governo não colocou no orçamento, que veio, foi anunciado sexta-feira, veio com corte de 16 bilhões, você se lembra, esses 53 bilhões podem anular esse corte, segurar esse corte, o que daria, sem dúvida nenhuma, força para o crescimento da nossa economia. Vale lembrar que no orçamento deste ano, o governo considerou crescimento zero de receita. Essa entrada de dinheiro, portanto, é uma excelente notícia para o governo, porque quanto maior for a arrecadação fiscal, menor é o déficit, que é o desequilíbrio entre o que entra, entre o que entra e o que sai dos cofres públicos. Aliás, gente, hoje em Minas Gerais, o escândalo do dia. Você é de Belo Horizonte, você é mineiro? Presta atenção. O metrô, a partir de março, em Belo Horizonte, só vai funcionar nos horários de pico. Por quê? Conta do corte de orçamento que foi anunciado pelo governo federal e que tem impacto direto nos estados e municípios. E o óbvio, né, gente? Os cortes nos estados e municípios serão feitos nunca no bolso político, mas no atendimento à população. Gente, é estratégico. Para chegar no governo federal, para pedir mais dinheiro e com autoridade, estados e municípios fazem o quê? Eles largam mão do serviço público básico. Eles culpam o governo federal, a população ingênua, desinformada, se revolta.
Aí governadores e prefeitos ganham o apoio popular e vão pressionar mais dinheiro em Brasília. Simples assim, gente. É dessa forma que os governos reagem e fazem no Brasil. Nenhum empenho com melhoria de gestão, corte de desperdícios, regalias, como nós fazemos com o nosso orçamento. Eles cortam o transporte público e ponto final. Agora, com essa informação desses 52 bilhões a mais chegando nos cofres públicos federais, imagina a fila de governadores e prefeitos pedintes em Brasília, dá para imaginar, não? E mais de 500 deputados e 80 senadores também nessa fila, Salete. Obrigada. Boa noite. O bebê que nasceu após a mãe ser baleada na cabeça no Rio de Janeiro recebeu alta hoje. Após 3 semanas de sofrimento, finalmente o alívio. Apaixonada mesmo. Ele é um príncipe, veio nos alegrar. E a alegria de poder contar com a família reunida. Muita felicidade, muita alegria. Foram 23 dias de angústia e esperança. O pequeno Antônio, que chegou ao mundo antes do tempo e ficou em estado gravíssimo, finalmente vai para casa e terá uma vida normal, saudável, sem nenhuma sequela. Michele Ramos Araújo, de 33 anos, estava grávida de 8 meses quando foi baleada. Ela e o marido foram surpreendidos por criminosos a caminho do trabalho em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Michele acabou baleada na cabeça. Para salvar a vida dela e a do filho, os médicos tiveram que realizar 2 cirurgias ao mesmo tempo. Com uma recuperação surpreendente, Michele recebeu alta menos de 2 semanas depois. Agora, com o pequeno Antônio nos braços, a família tem apenas um desejo para recomeçar a vida: um Rio de Janeiro com menos violência. O Rio de Janeiro de paz. O Rio de Janeiro que as pessoas de bem possam transitar. É esse Rio de Janeiro que eu quero, o direito de ir e vir. Você vai conhecer agora o drama de uma família de Pernambuco que veio passar as férias em São Paulo e não consegue voltar para o estado de origem. O filho tem uma doença degenerativa e precisa de equipamentos caros para a viagem. Dona Edith tem motivos de sobra para se emocionar. 2 dos 3 filhos dela têm uma doença genética degenerativa, a distrofia muscular de Becker, uma alteração genética que surge ainda na gravidez e provoca o enfraquecimento gradual e a destruição dos músculos dos quadris, ombros, pernas e braços. Em outubro, Dona Edith e o filho Milton vieram do Recife. Milton queria visitar o pai. A gente viajou dia 9 de outubro para voltar dia 18 de novembro, só que dia 18 de novembro ele deu uma falta de ar nele, passou mal e foi para o hospital. Foi lá que ele ficou entubado 6 dias e ficou internado na UTI, tem 3 meses já. O tratamento à base de corticoide, fisioterapia e terapia ocupacional ajuda a aliviar os sintomas, mas a doença não tem cura. No estágio mais avançado, afeta órgãos internos como coração e pulmões. O jardineiro Fernando Ferreira Gonçalves, pai de Milton, mal consegue falar dos momentos em que se encontra com o filho internado. Não aguento. Pega lá e... Para chegar, eu vou... Não, mas para sair lá dentro... É doido. A remoção para Recife está muito longe de ser um capricho de mãe. É uma questão de sobrevivência. É que o Milton precisa de 95% da capacidade dos pulmões para viver com qualidade. Hoje, os pulmões funcionam com apenas 30%. Segundo os médicos, aqui em São Paulo, ele ainda tem uma inimiga: a poluição. A família já tem até passagem comprada para voltar para Pernambuco. O problema é que Milton não é um passageiro comum. Para viajar, ele precisa de um equipamento para manter a respiração normal. O custo é de R$8.000. O aparelho deve ficar com Milton após a viagem para socorrer nas constantes crises respiratórias.
O hospital informou da necessidade da remoção, mas não deu qualquer orientação sobre onde e como conseguir o transporte pelo SUS, para o desespero da família. Quanto mais ele vai ficando aqui, ele vai piorando. Tanto é que ele veio para casa, ficou 2 dias e voltou. Voltou para a UTI de novo. Milton mal consegue falar, mas quando o irmão perguntou a ele o que queria, não é difícil entender. A Secretaria de Saúde de Guarulhos disse em nota que o paciente só pode viajar com transporte aéreo especializado e que o SUS não consegue fornecer. Quem quiser ajudar a família pode entrar em contato com Elton pelo telefone 94829-5300 ou pelo e-mail que aparece aqui na tela. Bom, vamos à previsão do tempo com a Luciana Camargo, até porque o carnaval está logo aí, né? Se aproximando, Lu, e hoje, pelo menos em São Paulo, o dia começou com uma chuva, tempo nublado e feio. Não me diga que vai ficar assim no carnaval. O carnaval promete, melhor não, a semana promete. Carnaval a gente fala mais pra frente, viu, Amanda? Boa noite, oi, Boris. Boa noite, Luciana. Boa noite, uma ótima noite para você que nos assiste. Amanda, as pancadas de chuva elas vão ganhar mais espaço no Nordeste e no Sul do país. No Centro-Oeste e também no Norte do país, eles estão sob a influência da zona de convergência do Atlântico Sul, então está chovendo por lá também. E no Sudeste, a chuva vai ganhar um pouquinho mais de espaço em algumas outras áreas. Minas Gerais foi o estado que mais recebeu chuva nos últimos dias. A gente tem imagens de Belo Horizonte, choveu em 5 dias, agora em fevereiro, 43% do esperado para todo o mês. Essas imagens são de Atalaia, que fica no leste do estado. O Rio Norte passou dos 10 metros, nível normal. E a gente também tem imagens de Uberlândia, onde a ventania derrubou árvores e também fez com que algumas estruturas metálicas viessem ao chão. A boa notícia, Amanda, é que o carnaval em Minas Gerais promete ser um pouco mais ensolarado, porque a chuva começa a diminuir lá a partir de quinta-feira. Vamos dar uma olhada agora no mapa do Sudeste, olha só, chove a qualquer hora do dia no leste de São Paulo e nessa região do Rio de Janeiro. Para as demais áreas ocorrem pancadas de chuva em pontos isolados, menos no interior paulista. Indo para o sul do país, por lá, as pancadas de chuva ganham espaço no centro-oeste da região. No mais, não chove não. Centro-oeste do país só não vai chover no centro-oeste do Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas pode chover forte. No Nordeste, olha só o mapa, está praticamente todo verde. Isso significa que chove em pontos isolados de praticamente toda a região. Norte do país só não vai chover na faixa norte da região. Vamos dar uma olhadinha agora nos termômetros. O dia começa com 20 graus em Floripa, 21 no Rio de Janeiro. À tarde os termômetros não vão passar dos 24 graus, tanto em Brasília quanto em BH. Bem, eu queria chamar o Temporino, né? Falando em carnaval, ele já está se preparando para o carnaval. Cadê o Temporino? Olha só, fazendo a ginastiquinha dele, até o suor escorrendo. Pensei que ele fosse aparecer de fulião, ele está na academia. Escorrendo. Está se preparando porque o carnaval é agora no final de semana, outra semana, então a gente já tem que se preparar. Só tem mais uma coisa, antes de eu ir embora, vamos para Moscou. A gente tem imagens da cidade de Moscou lá na Rússia. Já vai entrar lá na Rússia, porque a tempestade de neve que caiu no final de semana fez com que a cidade entrasse em alerta. Os meteorologistas disseram que nevou em 2 dias, o equivalente a mais de 1 mês de neve, Amanda. As crianças não tiveram aula hoje e o pessoal da limpeza está fazendo de tudo para a cidade voltar ao normal o mais breve possível. Bem, meu recado está dado, é isso. Uma boa noite para vocês e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Boa noite, Lu. Em São José dos Campos, do interior de São Paulo, um gari foi assassinado a tiros durante o trabalho. Imagens de câmeras de segurança mostram Josenildo dos Santos Santana, de 40 anos, varrendo a rua. Um homem discute com ele e saca a arma. Ele atira pelo menos 4 vezes. A vítima fica caída no asfalto e o criminoso foge. A polícia suspeita que se trata de um crime passional. Até agora, ninguém foi preso. Morreu neste domingo o jornalista e advogado Carlos Alberto Caó. Filiado ao PDT, ele foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro em 1982. Militante do movimento negro brasileiro, Caó foi o autor da lei que, em 1989, tornou a discriminação racial crime inafiançável e imprescritível. Como homenagem, a lei recebeu seu nome. Caó tinha 76 anos e era baiano. A família não revelou a causa da morte e nem o local do enterro.
volta para falar de esporte, até porque hoje teve reunião na CBF sobre o Brasileirão 2018. Silvio Luiz. Diga lá, chefe. O que ficou, se houve decisão, decidido? É o seguinte, o Campeonato Brasileiro de 2018 não haverá árbitro de vídeo. Por quê? Os clubes não quiseram compactuar com a diferença de grana. Sabe quem é que votou a favor do árbitro de vídeo? Palmeiras, Flamengo, Inter, Grêmio, Botafogo, Chapecoense e Bahia. O São Paulo foi embora logo, nem quis ficar lá. Não haverá, portanto, árbitro de vídeo. O mando de jogo, apenas 5 vezes fora de casa. Isso se o adversário concordar. Se parar de falar do meu fone aqui, eu fico muito contente. A troca fica proibida nas últimas 5 rodadas. O quê? Essa troca aqui. E a grama sintética está liberada. Até agora, só uma equipe tinha grama sintética, o Atlético Paranaense. Agora qualquer nego pode ter grama sintética. Enquanto o campeonato não chega, vamos lá aos estaduais que movimentam todos os gramados. Vamos ver, cada golaço, malandro! Ih, que atacante que nada. O Corinthians só precisou de um zagueiro para bater o Novo Horizontino. Pedro Henrique marcou o gol da vitória alvinegra por 1-0. Já os atacantes não foram tão bem de novo e passaram em branco. E é bom a torcida se acostumar com eles, porque o novo diretor avisou que está difícil trazer um centroavante. Vamos, dar um passo de cada vez. O Palmeiras é outro que está bem de zagueiro. Antônio Carlos abriu o placar contra o Santos. Só que ao contrário do time alvinegro, no Verdão sobra atacante, né? O Borja ampliou. O Renato ainda diminuiu para o Peixe. No finalzinho, aos 40 minutos do segundo tempo, o Gustavo Scarpa fez a estreia pelo Verdão. Mas só deu tempo de bater esse escanteio meio mequetrefe aí. Já pro Lucas Lima sobrou tempo para tirar sarro do ex-time por ter vencido por 2-1. É bom rever os amigos e fico feliz por ter ganhado deles. No tricolor tem um meia chegando. Valdívia, que estava no Atlético Mineiro, realizou exames médicos nesta segunda-feira e nas próximas horas vai ser anunciado como novo reforço. Tem um potencial de definição muito bom, arrasta muito nas jogadas, é uma característica que nós estávamos precisando. Agora, da vitória ele gostou mais ou menos, né? O tricolor venceu o Botafogo por 2-0 no Morumbi, mas não convenceu. Futebol convincente, nesse início de temporada aqui, a equipe está jogando um futebol convincente. Eu não vejo nenhuma. A rodada também foi marcada por golaço. Gente, dá uma olhada no que fez o Rodolfo do Flamengo na vitória por 1-0 sobre o Nova Iguaçu. A Arrascaeta do Cruzeiro também saiu na fotografia. Fez bonito no clássico contra o América Mineiro. Mandou este voleio para ninguém botar defeito. Lembrando que o time celeste ganhou por 1-0. Tudo bem que eles se esforçaram, mas ninguém fez mais bonito que o Denilson do Vitória. É verdade. Do meio de campo para deixar o Pelé morrendo de inveja, meu. Depois dessa ele ganhou o apelido de Deus Nilson. É justo? A festa já foi, mas o aniversário é hoje. Dá uma olhada de quem é. Uma grande festa de gala e convidados famosos. Foi dessa maneira que Neymar comemorou seus 26 anos em Paris. E mesmo quem não foi convidado sentiu o gostinho de estar na festa do craque. É que nas redes sociais o momento foi registrado por muitos parças. E por falar em parças, todo o elenco do PSG foi para a comemoração. Edson Cavani mostrou que as desavenças com Ney já fazem parte do passado. O técnico do time, o Unai Emery, disse que a festa foi importante para unir o grupo. Sobre uma possível ressaca, ele afirmou que seus jogadores pensam 70% em futebol e apenas 30% em momentos de descontração. Mas outro craque faz aniversário hoje. Cristiano Ronaldo comemorou seus 33 anos de talento com apenas uma fotinho nas redes sociais. O Real Madrid também não esqueceu do Portuga. Se teve festa, a gente não sabe, mas que foi bem menos badalada, isso todo mundo tem certeza. No Equador, um referendo aprovou o fim da reeleição indefinida, o que proíbe a volta ao poder do ex-presidente do país, Rafael Correa, em 2021. Os números do Conselho Nacional Eleitoral apontaram que 64% dos eleitores apoiaram o fim da reeleição indefinida no referendo convocado pelo atual presidente Lenín Moreno, ex-aliado de Correa.
Rafael Correia, que governou o Equador entre 2007 e 2017, acusa Moreno de perseguição. Na Costa Rica, a eleição presidencial terá segundo turno, marcado para acontecer no dia 1º de abril. A disputa se dará entre o evangélico Fabrício Alvarado, do partido Restauración Nacional, e o jornalista e cientista político do partido governista Acción Ciudadana, Carlos Alvarado. Mais de 3 milhões de costarriquenhos foram convocados às urnas para eleger, além do presidente, 57 deputados. Em um áudio das Forças de Segurança da Venezuela, divulgado hoje, é possível perceber que o piloto Oscar Pérez, assassinado junto com outros 6 opositores por agentes do governo Maduro, se entregou sem resistência. Granada, lança-granada, francotiradores. Os policiais que participam da ação identificam o Major Rafael Bastardo com o código de Alfa 6 e descrevem a negociação. Pérez, que era acusado pelo governo chavista de rebeldia, chegou a divulgar este vídeo antes de ser morto durante a operação. Em junho do ano passado, o piloto roubou um helicóptero e lançou granadas contra a sede do Tribunal de Justiça na capital Caracas. O Rede TV News fica por aqui. Mais notícias no Leitura Dinâmica. Boa noite. Boa noite.